existe um projeto que é de empreendedorismo da terceira idade pela prefeitura aqui de Belo Horizonte. Para quem não sabe, né, eu estou em Belo Horizonte com esse sotaque mineirinho, Minas Gerais. Então, o que aconteceu? Eu tive a honra de participar de alguns cursos e tudo mais, e de repente, a gente que tinha sido aluno foi convidado para contribuir com algo. E eu fiz uma palestra que era meditação, como a meditação pode auxiliar no envelhecimento ativo. E logo depois de mim falavam esses convidados de hoje, que é o Fernando Benevides falando sobre a atenção e o tempo. E foi um sincronismo, uma harmonia tão grande da nossa palestra, porque eu falava exatamente isso. Quando a gente vai passando pelo processo de envelhecimento, é um processo natural, né? Uma fase da nossa vida aí, o que vai acontecendo? Infelizmente, existe um ciclo de perdas. Muitas vezes, aquelas pessoas que foram casadas, que tiveram filhos. Então, o que vai acontecendo, pessoal? Vai acontecendo um ciclo de perdas mesmo. A gente vai tendo, muitas vezes, o ninho vazio, os filhos saem de casa, vão formar a família. Ou então, alguém perde um ente querido, muitas vezes é o cônjuge, fica viúvo ou viúva. Vem a perda mesmo física, né? Às vezes acontece uma doença, enfim. Então, existe um medo muito grande da morte. E muitas vezes o idoso não consegue entrar em contato com esse medo da morte, principalmente a gente da sociedade ocidental. E o que acontece? Uma das formas, assim, da gente viver essa fase, que é a fase do envelhecimento, de uma maneira muito buscando tá feliz mesmo e pleno, é estar cada vez mais no momento presente, ou seja, não ficar saudosista demais no passado e nem ficar com medo do futuro, mas sim honrando o aqui e agora. Então eu falei muito da importância da atenção plena da gente estar no momento presente. E logo depois de mim entrava o Fernando Benevides, que está aqui com a gente, falando dessa. Assim, ele fez uma palestra sobre a atenção e o tempo, e eu fiquei encantada. Então, eu estou honrada dele estar aqui com a gente. Fernando, bem-vindo. Eu quero te escutar mais, tá? Do que eu falar, porque eu sou falante, eu falo pra caramba, né? E hoje eu vou te escutar mais, assim. Então, primeiro, felicidade de você ter agradecido o convite, aceitado esse convite para fazer a participação aqui com a gente. Essa live, ela tem essa intenção de estar trazendo o tema que você escolheu, que é a atenção e o tempo. E em relação à metodologia da menina da transformação de meditação, corresponde ao elemento ar, porque o elemento ar, ele é tudo em relação à comunicação. É o que vem com o vento. Antigamente a gente não tinha o escrito. Então, as tradições, né, as informações, a sabedoria, tudo isso era passado oralmente. Os contadores de histórias têm muito a ver com isso. Então, o Fernando vem trazer para a gente essa sabedoria aí da poesia, do poema, e ele é escritor, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua vida, da sua formação, e principalmente como que você sentiu esse chamado para começar a escrever poemas, como que isso surgiu. Agora a fala é sua. Bom dia, doutora Naila. Uma história longa. Eu comecei a sentir esse dom, esse chamado, quando eu tinha 8 anos para 9. Eu estudava no antigo primário. Nossa. Eu fui um paraninfo do Dia das Mães. Né? Por sinal, eu vou prosseguir essa história, mas eu vou homenagear as mães, porque está muito recente, foi domingo passado. Eba! Eu gostaria de homenagear todas as mães, pois mãe é tudo nesse mundo. Ninguém fala ou diz mamãe com rancor, ou com a falta de afeto, ou com ausência de amor.
sem causar um desafeto de tristeza ou de dor. Mãe é tudo neste mundo. O oceano mais profundo, o firmamento inconsistente, a sabedoria inefável da criatura inigualável. O amor de mãe dá vida ao som de uma canção com mais esmero. Refina o toque dos acordes, de uma valsa, de um hino de louvor, do requintado tango, da poesia e do romantismo de um bolero. É a partitura mais pautada da sinfonia harmonizada. Ela é a total inspiração que dá cadência ao coração. Mulher é mãe. Mãe é mulher. Não importa como ela seja, não importa como ela é. Se a flor que ainda não desabrochou, se a luz que ainda não iluminou, se a labareda que já ardeu ou a chama viva que acendeu. Uma mãe é um afago. Uma mãe é só valor. Seja o filho ou seja a filha, nunca esconde o seu amor. Uma mãe é conselheira, uma amiga, uma parceira e não tem palavras que a definam. O puro ar para respirar, a água, a sede saciar, a lua cheia para encantar, o imenso mar para contemplar, o astro sol para iluminar, ou como um filho em seu ventre por 9 meses esperar. A mãe é flor para perfumar, a mãe é mel para adocicar, a mãe é santa para finalizar, com ou sem véu, aqui na terra ou lá no céu. Nós estamos falando de atenção de tempo, atenção no tempo. Veja bem, está vigente, ainda está perfumado o Dia das Mães. Eu tenho na minha família... Fernando, deixa eu agradecer a presença da minha mãe. Ontem eu fiz uma live às 6 horas da manhã. Tinham 4 pessoas. Uma delas era a minha mãe. Então, assim, agradecendo aí, porque a mãe está sempre com a gente, sempre torcendo pela gente, né? Apoiando aí incondicionalmente. Gratidão pela essa homenagem maravilhosa que você fez aí. Eu tenho 4 mães da minha família. A esposa, a filha e 2 noras, não é? E eu fiz uma homenagem para as mães, mas é para todas as mulheres, não é? Inclusive, eu tenho neta também. Mas nós vamos recomeçar falando da minha história. Então, eu tinha 8 anos, era no mês de maio, o mês das mães, não é? Eu comemoro a data do Dia das Mães. Sim. E eu morava com uma tia. A minha tia era uma professora, aquela professora de doutrinar os alunos mais difíceis ela sabia trabalhar. E a gente tinha vindo do Rio de Janeiro, meus pais estavam recolocando aqui em Minas, e eu fui morar com a minha tia numa cidade chamada Sabará, próximo aqui de Belo Horizonte. E eu fui o Paraninho. Então eu cheguei, eu me lembro de sapatinho de 2 cores, preto e branco, aqueles antigos. Lembro. Gravatinha borboleta, aquela camisinha de seda, assim, e eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas me convidaram para ser, acharam que eu tinha condições de fazer, e eu cheguei e falei, hoje é o Dia das Mamães, a minha não está aqui, mas minha tia vai ficar no lugar dela, eu quero agradecer, eu estou com uma rosa para cada mãe, e tinha uns trabalhinhos que as crianças fizeram. E ali passou. E eu tive uma experiência importante, que depois que passou, eu me lembro que uma pessoa disse assim, esse menino podia olhar mais para o público. Ele podia... Aí uma professora falou, mas como que ele olhar para o público? O menino tem 8 anos, a mãe dele está longe, ele está vendo crianças chorar que as mães já faleceram, 2 crianças chorando aqui pela falta da mãe. Ele foi bem a falar, então tá bom, se um dia ele realmente fizer mais, quando ele crescer ao longo da sua vida, ele já tem essa experiência, que já teve uma crítica. Então, bom, essa foi uma experiência que me marcou, dentre tantas. A segunda experiência é aquele antigo colegial, a gente fazia o 4º ano primário, né, sair, e o professor falou assim, gente, eu vou lanchar, eu vou dar meia hora para vocês fazerem um texto. Ele escolheu uma aluna bonita, mais desenvolvida, conversava mais, e vocês vão espelhar nela e fazer um tema chamado timidez. Gente, eu nem sabia direito o que era timidez. Mas eu via meu pai e minha mãe falando sobre orgulho,
sobre egoísmo. Eram as duas palavras que eles mais falavam. E eu falei, o que que eu faço? Meia hora para fazer, tem que ser até 15 linhas. E o professor saiu e deixou a gente à vontade. Bom, passando essas meia hora, ele chegou e nos deu um intervalo, um antigo recreio, de meia hora também. Você vê, nós ficamos na aula o tempo todo, só nesse trabalho de falar de língua portuguesa. E a gente tinha muito medo, porque era terrível fazer aquela arguição, ser chamado lá na frente. Todo aluno tinha aquele pavor. O professor chama para ir lá no quarto, para ir na frente. Era difícil. Só não era mais difícil naquela época do que injeção de bezetacil e óleo de fígado de bacalhau que a gente tinha que tomar. E não era fácil, a gente até apanhava para tomar. O óleo de fígado de bacalhau hoje virou cápsulas de ômega 3. Agora a injeção de bezetacil ela existe até hoje. Bons tempos. Eu não sabia o que fazer. Eu fui e falei assim, meu pai fala muito minha mãe fala muito de orgulho e de egoísmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar que a timidez dela, não é que ela é tímida, é porque... E não é que ela é orgulhosa. Eu fiz uma confusão e, na realidade, eu até fiz um trabalho razoável pela minha idade. Bom, e eu fiquei com aquele medo de ser chamado lá na frente e com aquele medo também de não ser aprovado, que isso fazia parte de uma prova. Então, eu pus uma bolinha, assim, por detrás, para mim saber qual que era a minha. Mas do jeito que o professor não ia saber. Foi sutileza. E quando ele voltou, nós voltamos, ele pegou algumas provas, a maioria, chamou os alunos, entregou, ele escreveu rapidinho o que eles tinham que fazer, o que tinha que ler, e tinha uma segunda chance. E ficaram um pouco, umas 3 ou 4. Ele foi chamando uma por uma das pessoas, e eu fiquei por último. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir lá na frente. Terrível. Aquele medo, as pernas tremiam. É uma coisa fantástica. A gente não conseguia... Qual idade você tinha, Fernando? Eu já tinha 12 anos. Ah, tá. A primeira, aí eu já tinha 12 anos. Foi a segunda experiência. Tá. Então, eu fui lá e falei, ele falou, vocês viram? Falaram com os alunos. Vocês entenderam o que ele disse? Fernando, eu falei para você falar de timidez, você fala de um tanto de coisa junto. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Gente, eu tremia, não sabia, não sei como é que eu estava em pé. Então, ele foi entregando e ficou só a minha. Aí ele disse assim, mas ela ficou interessante, porque ele não falou só da timidez. Ele conseguiu envolver a timidez com o orgulho e a vaidade. E, na realidade, ele enalteceu essa menina. Aí ela já sorriu, que ela também estava nervosa, suava frio. Ela sorriu e me agradeceu. E, a partir daí, eu vi que foi uma experiência que eu não esquecia, mas ainda não estava sabendo o porquê que aconteceu isso comigo em minha vida. Bom, a terceira foi quando eu já estava adolescente, a gente já tinha namorada, e eu fui buscar namorada. Mas, na realidade, eu fui buscar assim, ninguém mandou eu buscar. E a diretora, nós ficávamos na porta do colégio. E a diretora disse assim, olha, ninguém fica aqui não é lugar de ninguém aqui não, aqui é lugar de estudar. Eu falei, não, eu estou aqui porque a mãe da minha namorada pediu para que eu buscasse. E tem que passar naquela via escura e tal. Então, o senhor entra e fica aqui dentro. Então, o senhor quer tomar um café? E deu certo, não é? Eu falei, engraçado. A gente dialogando, a gente conversando, dando atenção para as pessoas, sendo sincero, as coisas fluem. Porque basta a gente começar e a sequência aparece. O universo começa a mandar, vai tendo assim, aquela aquele alinhamento das coisas. Né? E depois teve mais uma outra, que nós fomos pedir um aumento na fábrica, a gente fazia muitas horas extras, a gente fazia 144 horas extras por mês. Era um absurdo. Mas a gente ganhava bem. E, de repente, uma turma no setor de manutenção foi trabalhar com a gente e nós começamos a dividir horários. E, naqueles horários, o nosso salário diminuiu bastante. E um rapaz mais articulado, mais experiente, foi lá, eu também estava com ele, ele pediu, falou, o departamento de pessoal veio, conversou com a gente, e esse rapaz do departamento de pessoal disse assim, gente, vocês estão fazendo a história do melão, das 3 irmãs que venderam 3 melões no livro, o homem que calculava. E eu guardei aquele livro, deve ser bom.
Só que, em vez de eu falar o homem que calculava, o homem que sabia contar. Mas deu tudo certo. Depois de quase 20 anos, eu vim ver e achei que realmente ele É falou o assim com a gente livro que assim. conta, que ensina matemática através dos contos. Exatamente. E é muito interessante essa história que ele Tem conta. esse livro até hoje, não? Eu tenho esse livro, sim. Se Tenho você ele. Eu puder prestei tirar uma atenção. foto dele e mandar para a gente coloca de recomendação dessa live de hoje. Tudo bem, eu vou mandar. Tá bom? Então ele falou assim, depois a gente veio saber que ele disse assim, é melhor vocês usarem a cabeça, serem inteligentes e trabalhar tanto assim, porque a vida é tão curta. Imagina vocês fazendo 12 horas, pega 18, larga 6. Quer dizer, pega 6, larga 18, pega 18, larga 6. E o domingo ainda faz o dia inteiro para ganhar dinheiro. E vocês estão novos hoje. Mas depois, ele quis dizer isso, mas não disse. Mas tudo bem, passou. E a outra experiência, a quarta experiência, eu já estava realmente, já era bem formado, já tinha experiência de vida. E eu encontrei um professor. Ele, na sala, ele disse assim, ó, um professor de biodança. Ele disse assim, olha, qual é o problema que aflige hoje a sociedade? O que mais aflige? Uns falam orgulho, outros falam vaidade, outros falam falta de atenção, desinteresse. E nenhum de nós respondeu. Ele teve que falar. Ele falou, é a atenção e o tempo. Porque quando a gente dá atenção para uma coisa, a gente não dá tempo. E quando a gente dá tempo, a gente não dá a atenção necessária. E cada pessoa é de um jeito, cada caso precisa de um tempo e de uma atenção específica. Então eu falei, meu Deus, isso é interessante. Eu fui fazer um teste. Parei numa banca, onde vendiam umas meias, e eu quero comprar meia. Ah, vem cá, pode vir, vamos. Eu falei assim, escuta aqui, eu quero atenção. Falei com a moça. Eu preciso de tempo para me escolher. Aí ela falou, bom, o senhor pode ter toda a atenção do mundo. Aí passou um transeunte, ela, vem cá, aqui, ó, tô vendendo meia. Eu falei, passou outro. Eu falei, você tem que dar atenção. E ela foi fazendo assim 3 vezes, eu vi que realmente a coisa mais difícil que tem é a gente dar atenção em um tempo. A gente não para dar atenção. E porque as pessoas não gostam de pensar. As pessoas detestam pensar. Então, eu criei esse atenção e o tempo, que eu falo que a atenção, não é? Leva a coesão, mostra dedicação. Fala pra gente. O tempo, ele passa rápido como o vento. Ele vem do norte, do sul, do leste e do oeste, ele se aglomera como uma peste. A atenção é uma ação. O tempo, a reação, que nos bate atrás, na frente e nos lados, e nos derruba no chão. A atenção sem o tempo não prospera em nenhum momento, e o tempo sem atenção gera desilusão. A atenção é a apuração da audição, o odor do olfato, o sentido do tato, o degustar do paladar, o alumiar da visão e o requinte da intuição. O tempo retrata o enaltecer, perfuma o amanhecer, emoldura o entardecer, refrigera o anoitecer, apazigua o adormecer e revigora o conviver. A atenção sem o tempo não prospera em nenhum momento. E a atenção sem o tempo é a fé sem as obras, que todo mundo cobra, que a sabedoria cobra. Torna-se em decepção, fica nulo, perde a atração. Mata o amor, as esperanças, rompem alianças, caminha na contramão, magoa o coração, vira um palavrão. A atenção sem o tempo são golpes de pregos no cimento. O tempo sem atenção são golpes de facas na mão. Mas poderá haver um consenso de uma boa conclusão, com um bom diálogo, de uma boa conversa, quando você conceder-me o seu tempo em troca da minha atenção, ou vice-versa. Tá bem. Aí eu cheguei tudo na vida. Maravilhoso! Deve estar todo mundo em casa aí. Uhul! E tudo na vida se restringe à atenção e tempo. Sem isso, e o que nós mais precisamos hoje? Atenção e tempo. Porque eu tive uma aula com um professor de... Fernando, posso fazer só uma parada aqui que eu acabei de lembrar? Eu sou encantada com o Pequeno Príncipe. E ele fala exatamente isso, né? Que a rosa, ela só é aquela rosa pelo tempo que dedicaste a ela. Então, é bem bacana isso.
E eu gostaria de aproveitar esse momento, vai ser talvez uns 2 minutinhos para quem está aí em casa e quem vai assistir depois, para que a gente faça juntos um exercício de atenção plena, que é a meditação, que é colocar atenção no nosso momento presente, utilizando... Gente, isso não é combinado, isso é um encontro do universo, é um encontro cósmico. Ele com esse poema falando exatamente dos nossos sentidos para estar atento no momento presente. Então, vamos fazer rapidinho, já que a gente está tranquilo aqui antes do almoço, e até sugiro às pessoas que antes de sentar hoje para poder fazer o almoço, a refeição, estejam presentes nessa refeição. E vocês vão perceber novidades de sabores, de cheiro, talvez vão comer uma quantidade menor, né? Enfim. Então, eu sugiro que a gente feche os olhos, porque por incrível que pareça, a nossa visão é a que mais nos distrai para fora, ela nos coloca para o exterior. Então, uma forma da gente interiorizar é fechar os olhos. Vamos fazer isso? Eu vou guiar rapidinho e aí te dou a palavra de novo, tá, Fernando? Então, vamos fechar os olhos e vamos nos tornar um observador deste momento presente. Para isso, a gente vai usar os nossos 5 sentidos. O que você pode ver, mesmo que esteja com seus olhos fechados? Você percebe algo negro? Tem alguma forma? Ou o lugar onde você está tem alguma luminosidade? E leve a atenção agora ao olfato. O que você pode sentir de aroma, de cheiro, no ambiente onde você se encontra? E o objetivo é estar presente nesse momento. Então, se por acaso tiver uma mente pensante, os pensamentos vierem, observe os pensamentos. Do mesmo jeito que você está colocando a sua atenção nos seus sentidos. Leve a atenção para o paladar. Tem algum gosto na sua boca? Você tem a sensação de que sua boca está seca? Ou você consegue perceber saliva? Coloca atenção agora em todos os sons que você pode escutar. O som da minha voz, guiando esse momento, mas de repente, o som de alguém que está compartilhando aí com você no ambiente onde você se encontra, um carro passando na rua, algum animal, um objeto que se move. E se você tiver o privilégio de estar em um lugar muito silencioso, de repente você pode se interiorizar tanto a ponto de escutar a sua própria respiração. Ou os batimentos cardíacos. E mais uma vez, se tiver algum pensamento, observe esse pensamento. Ele é um componente deste momento presente. Deixe ele passar como se fosse nuvens no céu, sem se enganchar com esse pensamento. E agora vamos levar a nossa atenção para o sentido do tato. A pele é o nosso maior órgão. Então, o que você pode perceber? Existe uma temperatura diferente em alguma parte do seu corpo?
Você consegue perceber a roupa que você usa encostando na sua pele? Quais partes do seu corpo estão apoiadas se você estiver sentado, por exemplo? Se você estiver ao ar livre, você consegue perceber a sensação do vento ou do ar mesmo tocando a sua pele? Agora que a gente já passou pelos nossos 5 sentidos, vamos experimentar abrir os olhos bem lentamente para ver qual é a sensação da visão. É um exercício muito simples e a gente pode fazer ele várias vezes ao longo do dia para estar aqui agora, para estar atento e presente com o nosso ser. Continuemos essa live maravilhosa, Fernando. Olha, veja bem, quando a gente dá atenção no tempo, quando a gente dá atenção para as pessoas, para a nossa casa, porque às vezes a gente mora num bairro e na frente da nossa casa a gente não observa um prédio. Então, uma coisa boa é a gente caminhar. Mas caminhar descontraidamente, não é naquele momento que você está fazendo caminhada de exercício. Esse momento, a gente começa a andar num bairro novo, e não tinha essa construção aqui quando eu passei. Isso é bacana. Eu mesmo, quando gosto, vou escrever, por incrível que pareça, eu gosto de limpar o meu imóvel. Eu gosto de uma enxada, um facão, cortar uns galhos. É muito gratificante assim. Mas o mais legal de você prestar atenção chama-se amizade, as amizades que a gente conquista. Olha, que amizade, eu chamo que a amizade, ela é o sinônimo da felicidade. Ela clareia o nosso conviver, ela fortalece o nosso amanhecer e ela só nos traz decepção quando falta o diálogo e não há compreensão. Que a amizade, no caminho da verdade, ela brota na sociedade, no sertão ou na cidade, em qualquer tempo ou idade. Os amigos nos protegem dos perigos, nos revelam os inimigos. Compartilham nas vitórias, correspondem nas rezalas quando a vida não exala. E por consideração fazem chover propagação, reforçando em oração. Se estão perto, peito aberto. Se distanciam no horizonte, as vistas alcançam. A linha cruza, o sentimento nos revela e a saudade nos flagela. Se estão longe, não escondem, reaproximam, nos pensamentos reaparecem, com o tempo se esclarecem. Viram um meio de atração, como qualquer diversão. E se por acaso um novo encontro em qualquer ponto, com ou sem programação, vai haver mais alegria, vai sobrar mais harmonia, tudo por recordação. Veja o que a atenção nos pode fazer. Mira, não sabes tu que passou. O momento que você está falando da amizade, acabou de entrar o Rodrigo, que é um amigo do México, que fez parte comigo da meditação. Até me emocionei aqui. Rodri, muito feliz com tu presencia acá, mi amigo. No sé si tú entiendes bien el portugués, pero Fernando estaba justo hablando de la amistad. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mi corazón está así, tum, 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 tum. A meditação me proporcionou conhecer muita gente. E esses laços que a gente cria, é muito interessante isso. Eu consegui estar em 2017 passando por 2 terremotos no México. No meu período pós
meditação. Parecia que era eu tô falando, meu coração tá até acelerado aqui, porque vem a recordação. Parecia que era um teste de se eu estava bem com a meditação, porque passar por um terremoto é algo que normalmente pode dar até a síndrome pós-traumática. Mas foi muito interessante, porque eu passei por ele na cidade do México, e eu estava justamente na cidade desse meu amigo, que é em Querétaro. E sentindo medo, mas ao mesmo tempo atenta a esse medo, permitindo sentir e recebendo mesmo o apoio e a forma de ver, né, de quem já passou pela experiência, como você mesmo falou, trazendo aí, depois de tanta experiência de vida. Então, as pessoas lá já tinham passado por experiências de terremoto. Então, talvez não estavam tão assustadas ou tão apavoradas quanto eu, né? E foi uma experiência de vida que me marcou muito, porque normalmente como médica, quando acontecia alguma coisa igual tá essa pandemia, o coronavírus, eu estava lá na linha de frente. E foi a primeira vez que no lugar de fazer um ato heróico, né? Quem não sabe, eu fui até brigadista de incêndio, então tinha os incêndios e apagar os incêndios lá. Ao invés de fazer um ato heróico, no sentido da ação, a gente resolveu se juntar várias cidades no México para estar fazendo jornadas de meditação. Olha que interessante. Foi a primeira vez que eu pude experimentar esse efeito mesmo, né, de vários corações aí unidos. Já me trouxe essa recordação, viu, Fernando? Muito obrigada. E aí, pessoal, como a gente está fazendo um aqui e agora com essa gratidão, que foi o que eu pedi na intenção, agradeçam cada um aí aos amigos que têm, que mesmo distantes, que às vezes a gente não está podendo compartilhar num abraço, estão sempre presentes na nossa vida, com essa intenção positiva. Que bom, Fernando. Gratidão. Se você quiser falar mais dessa experiência dos relacionamentos, das amizades, do diálogo, eu acho que o mundo está precisando disso. E eu sei que é uma característica sua. O pouquinho que eu te conheci e tive a oportunidade de compartilhar com você, eu sei que você é uma pessoa de diálogo, de escutar. Então, se você quiser destrinchar um pouco mais sobre isso, é bem-vindo. Veja bem, eu tenho uma história parecida com a sua, doutora Naira. Você narrou que você tem que dar um jeito em mim, porque eu penso em tudo, trabalho, eu sou elétrica, não foi isso? Você me disse. E eu também tinha um cargo de confiança numa multinacional, ganhava um bom ordenado, mas eu não aguentava mais, porque eu estava ficando estúpido com a minha família, grotesco, porque eu falava alto, mas tanto é que o cargo era tão assim complicado que a médica do trabalho falou: Fernando, você não precisa ainda não, mas toma um calmante para dormir. Eu falei: não vou tomar. Eu fui preparando e arrisquei. Arrisquei e saí. Mas eu não tinha um preparo bom para sair, não é? Tudo que a gente muda, a gente tem que pagar um preço, não existe nada de graça. E as coisas foram me levando para um lado daquilo que eu estava buscando. E então um rapaz chegou e me perguntou certa vez no meu bairro, e disse assim: o senhor pode me dar um tempo de uns 20 minutos? Eu falei: tudo bem. Eu sou um pesquisador, faço entrevista com pessoas de opinião pública, o senhor pode me aceitar? Pode conversar comigo, com a sua idade, eu preciso de uma pessoa da sua faixa etária e tal. E conversou. Eu falei: escuta, como é que vocês fazem esse trabalho? Ele me agradeceu muito, depois que fez a entrevista. Ele falou assim: a gente faz de acordo com os institutos, eles são afiliados ao IBGE, essas pesquisas menores, assim, que não são a científica nem o censo, eles fazem. Eu falei: dá para viajar? Porque eu queria conhecer pessoas. Já conheci uns 7 estados, mas eu queria conhecer todos os estados brasileiros. Mas foi assim, sabe? Foi aquela coisa assim, afortunada, porque eu trabalhei, dediquei. Enquanto eu não fui do Oiapoque ao Chuí, eu não parei de trabalhar por uns 10 anos. Mentira, você foi do Oiapoque ao Chuí, posso te contar?
Eu já viajei muito, mas eu tenho muita vontade de fazer essa viagem, que é conhecer o nosso Brasil profundamente. Eu conheci todos os estados brasileiros. Inclusive, eu fiquei 7 dias entrevistando população ribeirinha no Amazonas, onde eu dormia no bar, conversava com aquelas pessoas. Gente, aí eu falei, interessante. Uma pessoa me perguntou assim, Fernando, como é que as pessoas lá? Eu falei, gente, todos são iguais em qualquer lugar que você for. Tem gente de todos os tipos, né? Depende da gente. E eu aproveitei muito para conhecer pessoas, para trocar de ideia. E algumas pessoas que eu agradecia, e depois que eu fazia o trabalho, eu falava um poema. E hoje eu tenho vários amigos no Brasil, espalhados pelo Brasil, porque eles... Seu Fernando, vai embora não, vem para aqui, fica aqui com a gente. É bacana, mas teve 2 casos que me emocionou bastante. Posso ler uma homenagem aqui do nosso colega Leopoldo para você, assim. O mundo precisa de mais Fernandos. Sua humildade é o oposto da sua capacidade de nos encantar. Seus poemas nos fazem refletir e enxergar o lado bom da vida. Pô, gente, partindo do Leopoldo, o que, que a gente vai fazer? Ó, cuidado, seu motivo. Tá bom, pois é. Mas vamos contar 2 casos. Ô, Leopoldo, um abraço, irmão. Coração. Teve uma senhora que precisava, numa cidade do Nordeste, ela precisava de atravessar uma passarela, mas a passarela ingrata, a passarela é difícil. E ela, bem idosa e doente, ela fazia hemodiálise e estava com a filha. E não conseguia atravessar a rua. Nem subir a passarela, a senhora não aguentava. E eu passando ali, conversei com o pessoal assim, da limpeza, da polícia, falei, a gente não pode passar aqui uma avenida de trânsito rápido, não tem jeito. Tem a passarela aí. Poxa, uma passarela ela não aguentava atravessar. Eu falei assim, eu vou carregar a senhora importa? Ela assustou, né? Ela assustou. Eu falei, escuta, a senhora nunca foi carregada, nem quando a senhora casou. Eu descontraí. Ela virou e falou assim, eu falei, não, mas só tem que me ajudar, só tem que pôr a mão no meu ombro. Peguei a bolsa, dei para a filha dela, né? Um sinal de confiança. Quando chegou do outro lado, chegando perto do hospital, da clínica que ela ia fazer hemodiálise, a filha dela disse assim, eu vou buscar uma cadeira. Eu falei, tá, vou pôr a senhora aqui devagarzinho, não, estou esperando. Aí ela entrou na cadeira de rodas, e um enfermeiro veio correndo e me disse assim, ô moço, ela falou para você esperar um pouco, quem quer falar com o senhor? Aí ela, cansada, não podia beber água, cansada, me abraçou e falou assim, ô, seu Fernando, não vai embora, não. Maravilha, né? A outra foi, eu estava numa cidade do interior, do Nordeste também, e eu cheguei lá, ela falou, seu Fernando, você é de Minas, você nunca comeu uma buchada de bode. Eu falei, não comi mesmo, não. Eita, você vai comer, você vai botar de bode, é uma buchada, é um prato típico, né? O senhor vai voltar e vai comer. Eu vou fazer um puxadinho aqui, vou fazer um alpendre, e o senhor vai vir almoçar comigo, me dê esse prazer. Aí eu conversei com ela, que ela estava na grade de entrevista, né? Troquei de ideia, mas eu vi que ela estava coberta, ela é quente. E a casa dela, a parte da casa tinha lona. E ela coberta, os pés cobertos, os braços cobertos. Quando terminou a entrevista, ela chamou uma criança, uns 12 anos, um jovem adolescente, e falou assim, ô Fatinha, faz um café para nós. Sabe? E fez um café, me deu. Mas quando foi dar o café para ela, a Fatinha soprou e pôs na boca dela. Eu fiquei... Ela não tinha os 2 pés, as 2 pernas, aliás, os 2 braços. A diabetes já tinha consumido. sim. E ela naquela... E a gente sai de um lugar desse, sabe? Assim, maravilhado que a gente pode ser útil. Então, é preciso conversar. Mas eu fiquei muito tempo, eu não fui embora. Fiquei lá, almocei com eles, porque tem hora que a gente precisa de fazer isso aí. É comida simples, né? É muito bacana acontecer isso. Foram experiências que a gente vai, quando volta, as pessoas falam assim, não vai embora, não ligam para mim. Já tive caso também de encontrar quando eu estava vindo de Roraima, eu encontrei uma senhora, uma jovem senhora, falou, moço, se você conhece, viaja sempre para o Brasil todo, faz o seguinte, para onde eu posso se esconder? Eu falei, por quê? Ah, porque meu marido aí, ele me quebrou minha perna, eu estou fugindo dele. Eu falei, meu, que situação difícil. Eu falei, não sei, mas eu te aconselho em Minas Gerais.
Porque Minas Gerais, de todo lugar que a gente vai, é um pouco mais, menos, assim, mais calmo. Não é que os outros não sejam, não, mas é a própria cultura. Diz que Minas Gerais é o coração do Brasil. Mas eu já mandei a minha mala para Sergipe. Tá tudo bem. Depois nunca mais vi. Mas depois me ligava, como é que é? E aí mudou o nome, tem amizade comigo hoje também na rede social, mas com outro nome e tal. Mas sucesso. Então são experiências. Se eu for contar essa experiência, olha, e eu trabalhei pouco tempo. Esses meus amigos aqui, se tiver algum me assistindo, que eu quero dar um abraço neles, que tem uns que trabalham 30, 40 anos nesse tipo de trabalho. Eles se acostumaram a vida deles para fazer um trabalho tão gratificante, um trabalho tão bacana, tão importante, que você recebe tantos não. Eu já fiquei no Amapá, em Macapá, 2 dias, por causa que um senhor acima de 60 anos não aceitava, achava que a gente ia roubar dele, coisa assim. E há muita desconfiança, não é? Mas é um trabalho que as pessoas, às vezes, não acreditam ainda. Eu aproveito aqui a oportunidade para dar atenção quando eles precisarem, porque é um trabalho arriscado, você vai em lugar. Naquela época que eu fui, das 20 cidades mais perigosas do Brasil, nós tínhamos 9 aqui, do Brasil, não, do mundo, nós tínhamos 9. Nossa. E às vezes você não vai. Tínhamos 9 aqui, naquela época eu fui em 2010, por aí, era no ranking mundial. Nós tínhamos 9, 45% das 20 cidades mais perigosas do mundo, não tinha 9 no Brasil. Então você vai nesses lugares, passa um aperto, tem que saber conversar com as pessoas, e é Deus que ajuda, porque senão não tem outro caminho. Né? Mas vamos voltar a falar da essência, que no fundo, somos iguais, né? Onde a gente vai. Tem um conto que eu gosto muito dele. Tinha um ancião no portal de uma cidadezinha, fumando um cachimbo, e ali estava um pastor com as suas ovelhas na montanha, e de repente chega um menino, assim, um menino carregando 2 malas, e ele pergunta para esse senhor, fala assim, como que são as pessoas nessa cidade? E o senhor, o ancião, vira para o menino e fala, ué, jovem rapaz, como eram as pessoas na sua cidade? E o menino fala assim, as pessoas na minha cidade eram assustadoras, todas lá tinha muito ladrão, eram competitivos, uns falando mal do outro, a gente não se ajudava, era um terror. Quando passava uma dificuldade, a vida ficava cada vez mais difícil. Ó, por isso que eu saí de lá. E o ancião responde para ele, ué, já que é assim, não é bom você ficar aqui não, porque as pessoas daqui são exatamente iguais às pessoas de onde você veio. E o menino então resolve ir embora. O ancião continua lá, fumando seu charuto, tranquilo. Passa um outro jovem, carregando as 2 malinhas assim também, vê o portal e pergunta para o ancião, como são as pessoas na sua cidade? Porque eu tive que sair da minha cidade, estou procurando um outro lugar para viver. E ele repete a pergunta para esse outro rapaz, como eram as pessoas da cidade de onde você veio? E o menino responde, nossa, me deu tanta tristeza de sair de lá, eu precisei sair de lá, mas lá as pessoas, elas são muito amigas, colaboradoras, é uma solidariedade, a gente sempre celebra a conquista de cada um, a gente faz festas, é uma harmonia, é uma alegria estar nessa cidade. E aí o senhor vira para ele e fala, pois então pode ficar aqui, porque as pessoas dessa cidade são exatamente iguais às pessoas da cidade de onde você veio. E assim o menino entra e decide morar lá. Isso que tá lá o jovem, o pastor, viu aquela cena e pergunta para o ancião, fala, mas como que o senhor responde dessa forma para os jovens? E o ancião responde, na verdade, a gente leva em qualquer lugar aquilo que a gente tem dentro. E é essa maravilha que você está trazendo para a gente. E eu sei o que é isso que você passou, porque eu também passei, e de acordo com a fase que a gente está na vida, como você mesmo falou, o estresse seu era tanto que você já não estava tão bacana com a sua família. Você já estava gritando, você já estava falando alto, já estava criando inimizades, digamos assim, com as pessoas que mais te amavam. Mas por quê? Por conta do estresse.
Então, quem tem que transformar não é a cidade, não é o que está fora, é a gente que transforma. E a gente leva esse ser para onde a gente vai. Pode ser aqui no México, pode ser do Oiapoque ao Chuí, pode ser aqui agora na nossa casa. Né? Disso que se trata a história da menina da transformação. E ser amoroso com a gente, compassivo, sabendo que somos seres humanos em transformação. Então, que bom que você foi esse apoio em tantos lugares, né? Levou esse coração gigante, como diz o Leopoldo. A gente ficaria horas e horas aqui falando, uma das lives mais gostosas, mas eu preciso te falar. A gente só tem mais 5 minutos. Então, se você quiser fazer uma surpresa, falar mais um poema, porque o tempo voa aqui, e já fica o convite para você voltar. Sim, eu quero fazer uma reflexão, para nós todos estarmos refletindo. Vamos dar um salto quântico. Vamos falar da primavera, que nós não passamos pelo inverno ainda, estamos no outono. Mas vamos falar da primavera, para a gente fazer uma reflexão aqui, fazer uma metáfora da vida. Está chegando a primavera, nesta nossa atmosfera. Finda um inverno bem severo esperando ela chegar. O verão está ansioso, rola em cima presunçoso, pontual e esbanjoso para com a chuva poder regar. Está chegando a primavera nesta nossa atmosfera. Cintilante, fascinante, com aroma verdejante, bem florida e pragmática em sua estação climática. Novas flores irão brotar, novos frutos irão vingar, novas folhas a ornamentar, outros ares colorir, toda a terra vai se alegrar. Os poetas seresteiros, os artistas do terreiro e as aves sem cativeiros entoarão como flauteiro nos galhos dos ingazeiros. Tive um sonho incendiado, acordei-me preocupado, ela era minha amada, sendo a minha namorada. Dei-me conta do ocorrido, tive medo do castigo, desculpei-me com humildade, pois senti-me um atrevido. Ela não é livre, já tem dono, sucede o inverno, precede o verão e o outono. Prostei meio caído, preocupado e adormecido, quando vi a selva enaltecê-la. Maravilha essa moça, bela dama de senhora, que do céu nos traz a glória, só então pude contemplar. Vamos todos comemorar, porque já chegou a primavera nessa nossa atmosfera. Sabe por que eu dei um salto quântico? Porque nós estamos no outono. E o outono é interessante, porque o outono, vamos dizer assim, nós nascemos, a nossa vida é uma réplica, uma pequena miniatura. Nós começamos na primavera. É onde nascem os brotos, começam a aparecer, vê o calor, o sol, é a nossa juventude, aquela vontade de viver, aquele ímpeto, aquela força da juventude. Ele é tão forte, a juventude é tão, assim, impetuosa, ela passa, ela entra 2 meses no próximo ano. Ela invade. Aí, chega naquele ano, que é o outono, naquela estação que já é outono, a gente já está mais centrado, ainda está forte, mas não tem mais aquela força que a gente tinha quando era no verão. Mas é um momento de meditação, um momento de colher os frutos. É a nossa meditação. Mas depois da meditação, vem a parte que fecha, onde nós temos que ressignificar muitas coisas. É o inverno, onde caem as folhas, o sol para, não é? E alguns animais, alguns insetos, eles hibernam, não é isso mesmo? Então, depois que passa, eu quero completar aqui rapidinho para não passar do horário. Aí nós estamos hoje vivendo esse momento difícil, que eu não gosto nem de falar para não propagar o nome, essa tal de pandemia. E a gente vai passar por isso, com muito otimismo, né? Porque a gente ainda tem esse período de inverno para ficar um pouco apreensivo. E eu vou ler o prenúncio do inverno aqui para a gente fechar, para fechar com a chave de ouro. Maravilha. Prenúncio do inverno. Está chegando o inverno. Vou poder me agasalhar. Vou poder me revestir, vou poder usar o meu terno. Está chegando o tempo frio. Ao atravessar o rio, vou aceitar a situação, colocando um lenço no nariz
e pondo as luvas em minhas mãos. Os dias serão mais curtos, as noites serão mais longas, o sol menos iluminará. Será gostoso para se dormir, penoso para se acordar. Farei uma pequena fogueira no alçapão da minha lareira. Vou melhor me alimentar, vou deixar de gargalhar, vou sorrir mais devagar, vou curvar-me ao caminhar. Necessito lhe abraçar para poder me esquentar. Quando passar o inverno, surgirá a primavera. Meu jardim irá florescer com as lindas flores em cores belas. Em seguida vem o verão para acabar com a sequidão. Vai chover, vai calorar, minha roupa esquentar. O inverno está chegando, o outono está passando, ele está se despedindo, ele está se desvairando. Desdobrei meu edredom, estendi meu cobertor. O inverno está chegando, eu já estou me preparando, porque vai passar esse inverno, nós vamos ficar um pouco reclusos ainda nessa quarentena, mas aí está chegando a primavera nessa nossa atmosfera e as flores começarão a fluir e nós temos a oportunidade de continuar ou parar. E nós vamos continuar, porque é maravilhoso ter as amizades através da atenção do tempo. Gratidão, muito lindo. Sem palavras. Vou terminar hoje assim, ó. Obrigado a todos que nos assistiram e você por esse trabalho maravilhoso. Obrigado a meus professores, obrigado à minha família, filhos, esposa, obrigado a meus amigos, aqueles que me ajudaram. São tantos que a gente não pode faltar ninguém. Então a gente faz assim tudo. Um abraço em todos. Um beijo no coração.